Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Dizer que é um motivo de muita alegria, mas também, como o pastor já falou, desculpar pelo atraso. Larissa viajando para Campinas sem carro e chamei o Uber e tome demorar e lá vai. E ninguém, meu Deus do céu, mandei mensagem para um monte de oficial da igreja, aviso o pastor que eu estou chegando. Mas Deus deu graça, estamos aqui essa noite muito felizes, porque é um privilégio, irmãos, quando estamos reunidos na casa do Senhor, para louvar esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Sentado como você está, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 5. Apenas o 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repita comigo essa última frase do texto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mais forte. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te render graças, Senhor Deus, por tua palavra. Ela é suficiente, ó Pai, e poderíamos encerrar aqui, Senhor Deus, apenas com a leitura dela. Mas, ó Deus, o teu povo, Senhor Deus, espera ouvir, Senhor Deus, desenvolver desse texto lido, e nós queremos te pedir graças para que o Senhor, ó Deus, nos encha do teu Espírito Santo, para que possamos ser fiéis no anúncio da tua palavra. Fala ao teu povo, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema da reflexão dessa noite é a centralidade de Cristo na vida da igreja e no mundo. Na vida da igreja e no mundo. Interessante perceber que o contexto que João escreve o seu evangelho é um contexto onde o ambiente do primeiro século havia muita perseguição aos cristãos e também muitos conflitos entre judeus e gentios. E dentre esses conflitos, algumas linhas heréticas surgem, como o gnosticismo, o helenismo, o asceticismo, entre outras. E todas essas vertentes, elas tentam negar algum aspecto da divindade de Cristo, entre outras coisas mais. Como, por exemplo, que Jesus era o Filho de Deus, que era o Deus encarnado. Só que o propósito do Evangelho de João, ele vem nos revelar Cristo como Filho de Deus, o Messias prometido. E é o próprio João que traz o sentido desse Evangelho. Quando escreve capítulo 20, o verso 30 e o 31, e ele diz: Na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Interessante, queridos, que quando o mundo tenta negar a existência de Cristo, tenta calar o povo de Deus, é o próprio Deus que vem em defesa do seu povo e se mostra como aquele que é o centro da sua igreja e do seu povo. Nós precisamos entender nesses dias que Cristo precisa voltar, pasmem vocês, a ser o centro da sua igreja. Mas também ele precisa, os seres humanos precisam entender que, ainda que rejeitem o Senhor, um dia todo o joelho se dobrará diante dele. Então, por isso esse tema, a centralidade de Cristo na vida da igreja e no mundo.
O saudoso pastor Russell Shedd, em seu comentário, diz, abre aspas, Jesus Cristo aparece como mais que um mero homem, de fato, mais do que um simples enviado sobrenatural, ou representante da divindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. Os hebreus, esperando pelo seu Messias vindouro, entretanto, e aí ele traz a referência de João 1, do 19 ao 26, necessitavam de provas sobre a reivindicação de Jesus de ser o prometido Messias do Antigo Testamento. João apresenta essas provas, milagres e discursos selecionados dentre apenas 20 dias dos 3 anos do ministério público de Jesus. E essas evidências validam dramaticamente a sua posição de Cristo como Filho de Deus. Portanto, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, enviado pelo Pai, para dar vida eterna a todos os que o Pai lhe entregou. E só se pode chegar a essa verdade por meio da fé em Cristo e na sua obra redentora. E essa verdade deve ser anunciada em todo o mundo. Todos precisam conhecer o Cristo da cruz, que morreu pelos nossos pecados, que se torna acessível por meio do seu Espírito, da sua palavra, do seu Evangelho, a todos aqueles que creem em seu nome. Portanto, queridos, com base no texto, em tudo que já falamos nessa parte introdutória, nós precisamos entender como que se dá essa centralidade de Cristo na vida da igreja e no mundo. E, em primeiro lugar, eu queria refletir, e fica com sua Bíblia aberta, no capítulo 15 de João. Muito interessante, pastor, meus olhos bateram muito forte nesse trechozinho, a parte B, quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Mas, em primeiro lugar, eu queria refletir sobre esse trechinho, sem mim. O que é uma vida sem Cristo? O que seria da humanidade se não fosse Cristo? O que seria de mim e de você se não fosse Cristo? Eu queria pensar e refletir um pouco essa noite sobre esse questionamento. Se não fosse Cristo na nossa vida, onde nós estaríamos? Quem nós seríamos? Que tipo de seres humanos seríamos? Que tipo de mundo estaríamos vivendo pela ausência de Cristo e do seu sacrifício? É interessante, queridos, que viver sem Cristo é uma condição espiritual que traz consequências eternas. A Bíblia apresenta várias referências que destacam o significado de viver sem Cristo. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas. Romanos 3, 23 nos revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram afastados da presença de Deus, com o pecado original de Adão. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Efésios 2,12 vai nos dizer, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo descreve a condição anterior dos gentios, que estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus. João 3:36 vai nos dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. 2 Tessalonicenses 1:9 vai nos dizer, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui Paulo fala sobre aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus, enfrentando a destruição eterna e a separação da presença de Deus. Esses e outros textos, queridos, vão nos revelar o que seria de nós se não fosse o Cristo da cruz. Quem sabe alguns de vocês aqui
ou muitos de vocês aqui têm belos testemunhos para contar daquilo que Deus fez na sua vida. Nem todos nascemos num lar cristão. Quem sabe aqui, nessa noite, ou nos assistindo pela internet, pelas redes sociais, você aí tem uma história de transformação que Cristo fez na sua vida. E que você, de repente, só está vivo hoje por conta de Cristo. Mas a pergunta é, e se não fosse Cristo na sua vida? O que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós, o que seria da igreja? Se não fosse o Cristo que nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Se não fosse o sacrifício de Cristo, o que seria de nós, queridos? Às vezes a gente vem todos os cultos da igreja, não perde um. Canta os louvores, é envolvido nos departamentos, dizima, oferta, mas às vezes falta-nos essa reflexão profunda. E se não fosse Jesus na minha vida? Porque às vezes Jesus torna-se para nós apenas um ritual frio, de bater cartão, de frequentar, de ajuntar-se, de participar de um departamento. Mas Cristo quer muito mais de mim e de você. Ele não quer apenas que você saiba que Ele é o Salvador, porque até o demônio sabe. Ele quer que você viva o Evangelho e viva a verdade de que Ele é o nosso Redentor. Nós precisamos entender, queridos, que não basta conhecer, não basta saber, não basta frequentar, tem que ser cristão de verdade. E é impossível ser cristão de verdade sem essa profunda consciência de quem você era e de quem eu era antes de Cristo. E do que eu me tornei e do que você se tornou depois de Cristo. Porque sem esse entendimento, sem essa concepção, a gente vive uma vida mesquinha, ingrata. E se esquece de agradecer por aquilo que é mais fundamental na nossa vida. A presença de Cristo. Mas a outra questão é, qual o significado de uma vida sem Cristo? Como seria a humanidade sem Cristo? Eu falei de igreja, agora eu estou falando da humanidade. Mas Josias, e será que com tantos ateus, com tantas pessoas que negam a fé em Cristo, será que mesmo assim, Cristo ainda é central no mundo, mesmo para aqueles que não creem nele? E vou provar para você. Existe um livro chamado E se Jesus não tivesse nascido, da editora Vida, escrito por The James Kennedy e Jerry Newcomb, que explora as implicações históricas e sociais de um mundo sem a influência do cristianismo, e em particular, sem o nascimento de Jesus. Esse livro ele aborda como seria a humanidade se Cristo não tivesse nascido. Interessante perceber, no escopo do livro, que o impacto do cristianismo na civilização ocidental, que os autores eles vêm nos destacar com o ensinamento de Jesus, eles moldaram os valores e princípios morais que formam a base da sociedade ocidental. Eles argumentam que a fé cristã tem sido uma força fundamental na promoção da dignidade humana, na proteção dos direitos individuais e na defesa da liberdade. Dignidade e igualdade humana. O cristianismo enfatiza a ideia de que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e possuem um valor intrínseco. Essa crença influenciou o desenvolvimento dos direitos humanos e da dignidade individual na sociedade ocidental, estabelecendo a base para a igualdade perante a lei e a rejeição da discriminação com base em raça, gênero, origem ou origem étnica. Perceba a importância de Cristo para o mundo, até mesmo para aqueles que o rejeitam, mas mais que isso, o cristianismo trouxe a visão do amor ao próximo e a compaixão. O ensinamento central de Jesus de amar o próximo como a si mesmo tem sido um princípio moral fundamental na civilização ocidental. Esse valor tem inspirado ações benevolentes, levando ao desenvolvimento
de instituições de caridade, hospitais e programas de assistência social para ajudar os necessitados. Justiça e ética. O cristianismo trouxe consigo um senso de justiça e ética que permeou a sociedade ocidental. Os princípios morais cristãos, como a honestidade, a justiça, o respeito pela vida e a integridade pessoal, moldaram as leis e as normas sociais em muitas culturas ocidentais. A valorização da família e da vida, a ética cristã enfatiza a importância da família como uma instituição fundamental na sociedade e valoriza a vida humana desde a concepção até a morte natural. Esses valores têm influenciado a legislação e as políticas públicas relacionadas à proteção da família, ao cuidado dos mais vulneráveis e à promoção da vida. Perceba, irmãos, tem mais coisas, mas eu vou parar aqui. Perceba a importância de Cristo para a humanidade. Algumas leis que hoje nós desfrutamos, as quais eu citei aqui algumas, elas só conseguiram vir a existir pela observação das Sagradas Escrituras, da história, da comprovação de um ser que viveu e morreu e deu a sua vida para salvar o seu povo. Irmãos, se para o mundo que rejeita o Senhor, Cristo foi tão importante assim. Cristo é tão importante assim, ainda que eles não admitam isso. Nós não podemos viver sem sermos superiores em reconhecimento de quem Cristo é e da importância que Ele tem na nossa vida. Não podemos ser menores no reconhecimento e na valorização de quem é Cristo do que aquele que não o reconhece. A igreja do Senhor precisa entender que Cristo é o centro que governa tudo e todos. Cristo é a essência da igreja. Sem Cristo, a igreja não subsistiria. Porque foi o próprio Cristo que disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E quem garante essa proteção, esse livramento, essa provisão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, queridos. A filosofia, ela foi impactada pelo cristianismo. Santo Agostinho, teólogo e filósofo cristão do século IV. São Tomás de Aquino, outro filósofo. A arte, Michelangelo, pintor, escultor e arquiteto renascentista italiano, também cristão. Johann Sebastian Bach, compositor alemão do período barroco, influenciou o mundo com as suas músicas, com o brilho das suas canções. Cristão. Esses, queridos, são apenas alguns exemplos dos nomes mencionados neste livro. E tantos outros poderia citar aqui essa noite. Portanto, uma vida sem Cristo não é vida, mas é morte. É caos total. Quando Cristo diz sem mim, esse sem mim aí é trevas, é morte. Porque o que nos deu vida, queridos, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essa verdade primeira, verdadeira e profunda, que nos define enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor. Nós precisamos entender isso. Perceba a relação entre a ausência de Cristo e a presença de Cristo. João 10:10. O ladrão veio senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu, o Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Infelizmente, queridos, um dos maiores desafios da igreja contemporânea, pós-moderna, tem sido
de se esforçar ao máximo para deixar de viver como se Cristo não existisse. Porque na verdade, é isso que acontece quando a gente deixa de viver uma vida de profunda reflexão e de gratidão pelo quem Cristo é e pelo que Ele fez. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós deixamos de orar, de ler a Bíblia, para estar no celular, navegando nas redes sociais. Muitas das vezes os cultos, eu não falo desta igreja, eu falo da igreja como uma conjuntura mundial. Muitas das vezes Cristo não é o centro da palavra pregada na igreja. Muitas das vezes Cristo não é o centro dos louvores que são entoados na igreja. Fora da igreja, a coisa fica pior ainda. Porque muitos de nós, queridos, nós voltamos ao entendimento passado, de que viver na presença do Senhor é quando eu estou no culto público. E isso é um engano. Porque igreja não é só quando estamos no ajuntamento. O ser igreja é ser igreja em todo lugar. Você é morada e habitação do Espírito de Deus. Quando a gente converge tudo para o culto público, e eu não estou menosprezando nem diminuindo a sua importância, tem a sua importância, ela é central. Mas quando o nosso entendimento é limitado apenas à reunião pública, e na nossa universidade, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, nós não deixamos e não primamos por exalar o bom perfume de Cristo, as pessoas não reconhecerão Cristo em nós. É por isso, queridos, que há um chamado do Senhor urgente para que voltemos a Ele em amor, em arrependimento, em perdão, em contrição. Porque, queridos, não há vida em Cristo, distante de Cristo. Não há vida na igreja sem que Cristo seja o centro da igreja. E muitas das vezes, como já foi citado aqui pelo pastor Eudes, em tantos outros estudos e pregações dele e de outros homens de Deus que pregam aqui, muitas das vezes essa realidade triste da igreja, no mundo todo, Deus olhando lá de cima, imagino, com lágrimas nos olhos, e Ele fala, quem sabe, o que está escrito no Apocalipse 2, 4, 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Precisamos, queridos, entender que é tempo de nos voltarmos para o Senhor da igreja. Ele precisa ser o centro da minha vida e o centro da tua vida. Ele precisa dominar a maior parte e estar na maior parte do tempo que nós estamos vivendo. Um dos desafios mais grandes, maiores do nosso tempo é administrar o tempo. Sermos disciplinados no tempo. Dedicarmos a maior parte do tempo que nós estamos vivendo para o Senhor. Isso não quer dizer abandonar emprego, trabalho, virar uma outra coisa, não, mas tem como sim, eu e você, vivermos uma vida onde Cristo é o centro do nosso tempo, das nossas finanças, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que esperamos para o futuro, para nós, para os outros, para os nossos. E precisamos nos erguer como povo do Senhor, na esperança que o Senhor perdoe os nossos pecados. O pecado do abandono, o pecado do esquecimento daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez.
Paulo, escrevendo Filipenses 3, do 1 ao 14, vai nos dizer, um dos textos mais lindos, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pessoa, se qualquer outro pensa, melhor dizendo, que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Precisamos, queridos, voltar, como diz aquele slogan, aquele aplicativo conhecido, nós precisamos voltar a nos desapegar. Desapegar daquilo que às vezes é lícito, mas não convém. Daquilo que às vezes é lícito, mas rouba o nosso tempo de estar a sós com o Senhor. Daquilo que muitas das vezes é lícito e às vezes até agrada ao Senhor, mas o Senhor às vezes não é o centro. E eu olho para a história de Marta e Maria, e Jesus vai à casa delas, e Maria fica aos pés de Jesus, Marta preocupada em atender o mestre, e aquele alvoroço todo, e Jesus chega para ela e diz: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Queridos, a igreja do Senhor, eu e você, precisamos escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Muito mais do que as coisas que eu faço para Ele, como Marta. Eu preciso ser como Ele é. E buscar a cada dia mais imitar a Cristo na sua essência. E buscar a cada dia mais ter Cristo como modelo e um padrão para a nossa vida. Do contrário, queridos, aquilo que professamos com os nossos lábios não condizirá com o nosso testemunho. Mas em segundo lugar, no entendimento de que Cristo ele é central na vida da igreja, Ele deve ser central na vida da igreja, eu preciso entender que as implicações de quem entende essa verdade, duas delas são dependência e intimidade. Quando eu e você, quando a igreja do Senhor entende que Cristo é o centro dela, é algo de mais importante dela, é que dá sentido a ela, não tem como vivermos uma vida sem dependência e sem intimidade. Perceba, no verso 4 e 5 de João 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. O que esses textos que nós acabamos de ler, queridos, nos revela é que, uma vez entendido que Cristo é o centro e deve ser sempre o centro da nossa existência, o motivo da nossa gratidão, o motivo do nosso cultuar, o motivo do nosso louvar, o motivo central daquilo que nós fazemos para Ele, inevitavelmente, tem que nascer no nosso coração e na nossa mente um profundo senso de dependência do Senhor. Não existe vida num ramo que está fora da videira. E é por meio da videira que o ramo se alimenta, e assim consegue viver e dar frutos. Paulo entendia muito bem isso, e quando ele escreve Filipenses 4:13, ele vai dizer: olha, eu posso todas as coisas. Se ele terminasse aqui, seria muita presunção, muita arrogância. Mas ele diz o motivo pelo qual ele chegou a essa conclusão, que pode todas as coisas. E ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Às vezes, queridos, nós, quem sabe pela experiência da idade, ou pela experiência no âmbito profissional, pela experiência de conhecer algumas situações da vida, nós nos julgamos que estamos capacitados, muitas das vezes, para tomar decisões isoladas, sem trazer Cristo para essas decisões. E às vezes Deus permite que a gente faça isso, e dá errado, que é para a gente voltar todo quebrado e reconhecer que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Quem sabe quantas vezes na minha vida também foram diversas. Quantas das vezes precisamos ter que quebrar a cara para poder entender que Cristo deve ser o centro da nossa existência e dos nossos planos. Às vezes, queridos, combinamos com o nosso melhor amigo, mas não levamos em oração para o Senhor aquilo que a gente quer fazer. E entendemos que às vezes o que a gente vai fazer é tão bom, que nem precisa colocar Deus nisso, que já está aprovado. E aí eu vejo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele estava fazendo a missão. Em dado momento ele disse que o Espírito Santo de Deus o impediu de fazer o que ele estava planejando fazer. Perceba, queridos, que só consegue ser guiado pelo Espírito Santo aqueles que são sensíveis à voz do Espírito. E não há condições alguma de sermos sensíveis à voz do Espírito se a nossa vida não está condizente com aquele que antes de subir deixou o Consolador, enviou o Consolador. Porque o Espírito revela quem Cristo é para nós, a obra de Cristo. Quando você lê a palavra do Senhor, você não entende porque você é inteligente. Você só entende e reconhece seus pecados porque o Espírito Santo lhe habita. O ímpio, ele abre esse livro, folheia de capa a capa, e nada muda. Mas você e eu temos o Espírito Santo de Deus. A gente precisa viver diferente, a gente precisa ser um crente diferente, acima da média. Os mais antigos diziam, e já viram, o pastor Ed já contou algumas coisas aqui, Deus fazer prodígios e maravilhas, grandes coisas. A simplicidade do derramado do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder de Deus em tempos passados. Eu sou de 82, mas eu vejo meus avós falando do que Deus fez antigamente. Eu fico com saudade de um tempo que eu não vivi. O Deus mudou? Não. Cristo mudou? Não. Quem mudou fomos eu e você, a igreja do Senhor. Às vezes Deus não opera porque o nosso coração está apenas querendo ver um milagre pelo milagre. O agir sobrenatural. O show, o espetáculo. Quando na verdade o convite do Evangelho é simples. Caminhe comigo. Me honre na sua fala, no seu pensamento.
Me honre onde você está. Me honre não somente na igreja, porque é fácil demais. Me honre no seu trabalho. Me honre nas madrugadas, quando você está sozinho nas redes sociais. Me honre na sua vizinhança, a ponto de que seus vizinhos reconheçam que na casa que você mora crente. Queridos, isso é muito sério e eu sou pecador igual a vocês. E essa palavra veio ao meu coração. E a minha expectativa, e eu espero em Deus isso, que esteja chegando também ao teu coração. E você aí sentado onde você está, e você que irá assistir daqui a algum tempo, faça uma profunda reflexão de que a que distância você está desse Deus que é central na vida da igreja. Precisamos entender que há um clamor do Senhor, e perceba isso, em nome de Jesus. Deus não tem obrigação nenhuma de ficar chamando as pessoas para o adorarem, porque Ele é Deus, Ele é autossuficiente. Mas João vai dizer que Ele está a procurar verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É o Deus supremo, que não precisa de nada, autoexistente, autossuficiente, que desce para encontrar pecadores como eu e você. E muitas das vezes nós viramos o rosto para Ele e dizemos: não, agora estou com sono, não vou orar agora não. E muitas das vezes fazemos como Pedro, negamos a Ele na nossa faculdade, negamos a Ele no ambiente de trabalho. Não responda, eu perguntaria a você, essa pergunta serve para mim também, que a palavra falou primeiro comigo. Você teria as mesmas atitudes e as mesmas conversas que você tem no seu ambiente de trabalho, na faculdade, aqui na igreja, num culto público com o microfone? Pare e pense. Às vezes a gente vive como se Cristo não existisse, mas o que o Evangelho nos revela acerca de Cristo é que Ele é central. Sem Ele estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, perdidos. Mas sabemos respeitar muito mais um patrão do que o Senhor das nossas vidas, que morreu por nós. Sabemos considerar mais alguns amigos que nós nos consideramos como os mais chegados do que irmãos, mas não sabemos respeitar e considerar o Senhor na hora que estamos diante de um pecado, para dizermos não ao pecado e dizermos sim à santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, porque nós precisamos aprender a viver uma vida de total dependência do Senhor e de intimidade com o Senhor. Quando Cristo vem e João relata o ocorrido, o fato, narra o fato. No capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Porque lá no Antigo Testamento, Israel teve esse papel de videira. Mas Israel fracassou na sua missão. É por isso que vem Cristo e diz: olha, eu sou Israel. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Queridos, e o que é mais lindo e belo é quando a gente tenta mentalizar o que o capítulo 15 vai nos dizer, e eu estou encerrando. É que todo ramo que está em mim, em Cristo, ele dá muito fruto. E o convite do Senhor é para que nós, como ramos, estejamos a cada dia alinhados com Ele, com o seu Evangelho, com a sua palavra, com a sua vontade. Mas um dia, nós fomos ramos desgarrados. Estávamos jogados, destinados ao fogo. Ninguém dava importância para mim nem para você. Mas aquele que é a videira, Ele fez um corte na videira, para poder enxertar eu e você, como galhos, como ramos. E agora, uma vez enxertados na videira, é que nós podemos ter vida. Mas a nossa vida só é real se estivermos em Cristo, irmãos. É muito simples de entender. A analogia que Cristo traz aqui, a metáfora que Ele traz aqui. Éramos ramos destinados ao fogo.
Ele foi lá e catou cada galinho da terceira igreja congregacional. Cortou a videira sangrou, a videira é Cristo. Para que eu e você fôssemos enxertados nele. E a seiva, que é o Espírito Santo, que é o fruto que nós devemos dar para o mundo, para que o mundo conheça, nós precisamos exalar, nós precisamos ter, e isso só será possível no dia em que nós entendermos quem Cristo é para nós. Quem Cristo é para nós. E Cristo é tudo para nós, irmãos. Eu amo meus filhos, Mariana, Arthur, minha esposa. Eu amo essa igreja. Eu amo o pastor da igreja. Eu amo cada um. Mas nada é mais importante do que Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo na minha e na sua vida. Só quando nós devolvermos o lugar que é somente dele, nós iremos ter condições de bater no peito e dizer: eu sou igreja do Senhor. Porque a igreja não é um ambiente, não é um prédio, não é uma reunião, não é um departamento. Igreja não é uma roupa, não é um terno, não é um blazer, não é um sapato, não é um talento, não é o dom que Deus te deu. Igreja é organismo vivo. E custou caro, custou o sangue do Cordeiro para comprar a mim e a você. Não podemos viver de outra maneira, a não ser com o coração gratos e rendidos àquele que é o nosso dono, o nosso Senhor. E eu quero encerrar com Paulo. Colossenses 1, 13, ele nos diz, ele nos lembra isso, e é necessário nos lembrarmos essa noite, dessa verdade. Paulo diz, Colossenses 1, 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, tanto as invisíveis quanto as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Que a partir de hoje, queridos, Cristo tome o seu devido lugar na sua vida, o centro da sua vida e da minha vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.